Começa agora o Aventurando, X marks the spot. seu podcast de jogos analógicos, falando de RPGs, board games e card games. Trust me. Apresentação: Rafael Amon e Márcio Moreira. Saudações, pessoa que tá querendo chamar os amigos pra jogar. Eu sou Rafael Amon e estou aqui com ele, meu amigo Márcio Moreira. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma noite de jogo. Se você estiver assistindo isso de manhã, dá aquela fingidinha básica como todo jogador tem que fazer. Ramon, por favor, mais um Aventurando. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um programa e hoje nós vamos falar justamente sobre isso, Ramon. Mas antes de apresentar o tema, temos que anunciar aqui o nosso... Quem está conosco? Ele, o grande Igor Cruz. E aí, Igor, tranquilo? Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sou o Igor Cruz, do Pena, Punhal e Poções. Um nerd de 39 anos que curtia GURPS pra caramba, né? Por isso que foi convidado. Nunca usei a regra de cavar buraco. Eita, mas... Melhor jogador de GURPS que existe, que nem conhece. Tem muito jogador de GURPS que nem sabe que existia essa tal dessa regra de cavar Essa buraco. piada, na verdade, eu só fui saber depois que eu entrei em canal, comecei a fazer conteúdo de RPG, porque eu sempre joguei GURPS e nunca ouvi falar desse troço também. Quem passa jogando não sabe isso. Mas quem passa jogando GURPS tem que se preocupar com a organização da noite de jogo, que é o tema da nossa conversa de hoje. Perfeitamente. Parece algo simples, muitas vezes é, mas a galera que não liga pra organização, pra aquele cuidado de organizar sua noite de jogos, é aquele grupo que uma hora ou outra tá fadado ao fracasso do grupo morrer, acabar e por aí vai. Muitas vezes acontece no improviso, né? Vamos lá, pessoal, vem todo mundo aqui pra casa, e aí? Qual jogo vai ser jogado? Qual o material que vai ser utilizado na noite? Se vai solicitar comida? Tu sabe que no PNP a gente preza muito pela tal da experiência. Boa. E a experiência, ela vai, pelo menos na minha opinião, durante muito tempo o Ramon fingiu que concordava comigo. Brincadeira, a experiência, ela vai além da diversão. Ela vai além até do próprio jogo. Você tá querendo proporcionar, quando você vai chamar os amigos pra jogar um jogo, uma experiência. Acho que ninguém chama inimigo pra jogar, né? Exatamente. Às vezes você chama desconhecido. Depende, você chama inimigo pra jogar War. Ou você vai fazer inimigo jogando War. Faz. Ou Munchkin, que nem você falou. Porque hoje a gente vai falar não só de RPG, porque a gente sempre vai pra esse caminho, ou presume-se que, quem tá assistindo a gente já conhece a gente de longa data, mais de 10 anos fazendo Perdidos no Play. Então muita gente que nos assiste pensa assim, só falam de RPG. Não, a gente vai falar de como montar uma boa experiência de Game Night, tanto para RPG, como para board game, quanto para card game, que é, na verdade, o tema do Aventurando. Esse é um podcast de quê? De jogos analógicos. Porque quando a gente fala de organizar a noite de jogo, tem muita gente que não faz nenhum tipo de diferenciação. A galera tem aquela noite fechada, a gente faz muita analogia da galera do futebol, né? A galera tem a pelada de quarta-feira, tem o grupo do futebolzinho de terça, que já tem o dia certo, o local certo e o horário certo. E material certo. É separado. Não, então, mas a galera sabe que naquele dia, naquela hora, naquele lugar, vai ter um jogo de futebol. Independente de quantas pessoas forem, se tá chovendo ou não tá chovendo, se o juiz foi ou o juiz não foi. E muita gente tem isso com a noite de jogos. Ela não sabe, às vezes, que jogo vai ser, se naquele dia vai ser RPG, se vai ser board game, se o mestre preparou sessão ou não preparou sessão. E se não tiver, vai ser... Mas a agenda sempre fica mantida. Inclusive, eu vivo fazendo essa comparação e contando meu testemunho de que eu passei a jogar desenfreadamente em casa, quando um amigo meu, numa certa festa, também RPGista, falou assim, gente, eu jogo futebol toda quarta, por que a gente não pode também separar um dia da semana pra jogar um board game, um RPG? Cara, quando ele falou isso, deu clique. Falei, por que a gente é julgado quando fala que vai pra casa do amigo jogar um board game, um RPG, e quando a gente vai falar, vou ali jogar bola, a gente não é julgado? O futebol é mais socialmente aceitável. É mais socialmente aceito. O futebol é mais socialmente aceito. Então, e pensando no futebol como um hobby, ele tem o seu ritual de organização, como você falou. A pessoa que vai pro futebol, ela já vai deixar preparado a chuteira dela, vai botar lá no porta-chuteira, vai levar mochila, tem vestiário, toma banho lá no local, volta pra casa pra tomar banho, tem que levar toalha, não tem que levar toalha.
E eu Vai acho ser que... um futebol com churrasco depois. Exato, com O churrasco. goleiro paga o campo. Se for campo alugado. Dependendo do jogo, não paga, não. Entendeu? Tem essas paradas todas. Às vezes até juiz o pessoal bota na conta. Contrata alguém para ser o juiz também não paga. Então tem todo esse processo, esse protocolo organizacional pro futebol e a pessoa fica cheia de dedo achando que está sendo fresco quando você vai querer fazer uma organização de game night. Isso é um adicional que, de repente, o local que você vai utilizar para fazer pode ser que não aconteça. Né? Você precisa ter também um segundo local, segundo momento. Um plano B. Plano B, perfeito. A gente poder jogar também, que não seja o RPG semanal, one shot, alguma coisa assim. O importante é estar junto. Perfeito. Que é o jogo analógico, Vai na principalmente. resenha, né? O jogo analógico, onde surge essa nossa tara de falar de jogos analógicos. Porque é diferente dos jogos digitais, que é um momento seu, mas eu penso dessa forma, os jogos analógicos é um momento. É um momento social, né, cara? social, é um momento de pessoas. Você tá falando mais de pessoas do que de jogo no final das contas, entendeu? Então, qual é a grande pegada? Lutar pra gente se encontrar. Pelo menos a gente vai se ver, nem que seja pra falar besteira, pra conversar, pra rir pra falar de jogo ou não, pra jogar um jogo, seja ele que o jogo que quer, porque todo mundo curte um jogo, rolar um dado, fazer um carteado, qualquer coisa do tipo. Então, é isso que é você ter uma rotina de jogo. Uma mesa de jogo, um jogo analógico. Então, acho que começa por aí, é o desejo de estar com a galera. Show. Acho que é o primeiro passo, já entrando eu acho que num passo a passo para você organizar uma boa noite de jogos. Você querer estar com a sua galera. Com certeza, com certeza. Tá. Em segundo lugar seria o local, né? Não sei, eu acho que antes do local, talvez, eu acho que a primeira coisa a se fechar, talvez seja a agenda. Ver o dia que Sim, pelo menos você não vai conseguir, você pode não conseguir o dia que todo mundo consiga, mas você pelo menos tenta fechar aquele dia que a maioria possa. que tem um quórum mínimo. Né? Quórum mínimo, exatamente, para manter pelo menos um quórum mínimo. Alguns jogos pedem uma frequência maior, e aí o RPG, eu acho, o ideal é semanal. O ideal. O limite ali quinzenal. Tem gente que funciona muito bem com quinzenal. Você não acaba Não perdendo a consegue- história, né? Você acaba esquecendo que onde é que a gente parou da última vez. Board game e card game já é muito mais tranquilo. Você faz até uma reunião bimestral. Entendeu? O negócio, mas aí você perde aquela coisa da Depende do jogo. tradição. Se o jogo for Legacy e ele cumprir uma história, A Legacy explica pra galera que tá nos ouvindo o que é um jogo Legacy, porque isso é uma coisa um pouco... Eu acho que nem todo mundo sabe e é uma coisa meio moderna. Então, por Verdade. favor, explica pra gente o que é um board game Legacy. o Board Game Legacy, ele não... Você segue uma história pré-definida e você não joga ela novamente. Não necessariamente... As pessoas ligam muito ao o jogo Legacy à destruição do jogo. Eu li. Não necessariamente você precisa destruir, mas você vai usar uma única vez aquele jogo, porque ele tem uma história já pré-definida. Né? Então você tem exemplos. Existe o Pandemic Legacy. existe o Gloomhaven. O Gloomhaven é Legacy. Porque você acaba... Você não repete as campanhas? Você vai evoluindo o seu personagem. E quando você evolui o seu personagem, você cola uma etiqueta na ficha. Então, você cola a etiqueta nos mapas. Então, você não tem como voltar atrás, né? Existem outros legacies que você acaba destruindo também, que são como se fosse aqueles... escape room, Aham. só que de cartinha, que aí você rasga a carta, escreve de um lado, escreve de outro. Isso também é legacy, né? Mas não necessariamente só isso. Então, Isso ilustra o comprometimento, né? É o tipo de jogo que demanda ter um comprometimento maior, que precisa de uma consistência, de uma constância da galera se Quase reunir. um meio passo pro RPG, né? um rap pra você colocar na mesa, o ideal é semanalmente. É Então- muita história, é muita coisa pra você lembrar depois de um mês. Assim. Então a gente parte do primeiro ponto da galera organizar a noite de jogo, fecha o melhor dia que o seu grupo, que atenda o seu grupo, que você garanta que vá ter jogo semanalmente, frequentemente, e é que não vá faltar tempo, ou que ele já vai nascer com uma probabilidade de faltar e a galera não ir, e aí o grupo acabar esmorecendo. Então fechamos a data, o grupo já tem agora o dia marcado na agenda, Ou seja, queremos, marcamos, qual o próximo passo? e agora? Onde? O local. Agora, o local. O refúgio, onde vai ser o refúgio do grupo. Canto do Guerreiro. Eu converso muito com o Ramon o quanto hoje em dia é difícil você encontrar um lugar assim pra tu inventar moda.
Quando tu é moleque, quantas vezes você se lembra de se passar? A juventude de hoje talvez não, mas a nossa na juventude... calçada. Sim, mas na calçada, mas você jogar A gente tá numa certa idade, aí fica meio mais complicado. Mas até quando você é mais novo, você conseguia com mais facilidade, pelo menos é a minha opinião, um quintalzão, Sim. uma mesona. Hoje em dia, os apartamentos, as casas estão cada vez menores. As coisas estão cada vez mais complicadas de você conseguir um lugar pra estar junto, pra fazer alguma estripulia. Em contrapartida, existem muitos condomínios com áreas comuns. Já pensados nessa parte de lazer, que já tem um espaço para esse Exatamente. tipo de jogo. Porém, esse tipo de coisa precisa ser agendado. Não é simples de você simplesmente reunir o pessoal e vamos lá. Então, alguns locais requer um agendamento prévio para você poder usufruir dessa localidade, né? Porque pensando no local em si, você precisa pensar na infra do local. Você falou, posso jogar num quintal, posso jogar numa praça, numa mesa de xadrez da pracinha, eu posso jogar. Beleza, mas e se um dia estiver chovendo? Ou se é de tarde, vai estar muito sol, não dá pra ficar lá. Então eu acho que o lance é você ver um local que atenda o grupo que vai, todo mundo se sinta confortável, tranquilo pra jogar, e aí seja... Porque, por exemplo, card game. Eu tenho um lugar que é muito maneiro, mas o que tem lá? Não, tem um sofá e... mas aí tu vai botar a carta no sofá? Ou então um lugar ventando. No ventando, você precisa de uma mesa. Você Vai não pode colocar um lugar no chão? ventando, entendeu? No chão. Então, dependendo do que for a proposta do grupo, o local você também vai ter que fazer uma adequação para sua noite de jogo ser bacana. E eu acho que vai muito também da fase de vida em que você se encontra. Você chega a um certo momento da tua vida que você não tá mais tolerando certas coisas. Você é menos criterioso quando você é criança e você vai jogar na calçada, né, brother? Com certeza. Agora você não vai. Qualquer lugar aqui, vamos botar as cartas aqui no colo, aqui, vamos jogar de qualquer jeito. Tem que ter um espaçozinho pra tu colocar um comes e bebes. Procurar um conforto. Procurar um conforto. Você quer ter um lugar pra estacionar, às vezes, quando você vai longe, um lugar pelo menos pra você poder parar teu carro. Entendeu? Então as coisas começam a ficar... Já se torna um pouquinho mais complexo. Você fica um pouquinho mais ranzinza, um pouco menos tolerante. Entendeu? Pra você poder jogar. E por falar em comes e bebes, acho que esse é um ponto... Eu acho que é o terceiro ponto a se Essencial. pensar na organização de noite Vamos lá, de vocês jogos. estão perdendo os pontos. Primeiro é querer. Querer é um ponto. Segundo é frequência. Eu gosto que querer O terceiro é um ponto. Então, tá, querer é um ponto. ponto. A mão tá acostumado como é que eu sou. Eu gosto de fazer as coisas, Quem não estruturar quer, as não coisas. joga. Então, primeiro é o quê? Querer. Segundo, estruturar a frequência. Depois, encontrar um lugar. E depois, resolver o quê? Comes e bebes. Rango, né, cara? O rango. E, aproveitando que a gente vai falar aqui sobre o rango... Que um dos grandes campeões do rango do RPG, quem é? Opa! Esse Pizza. programa aqui, Olha ele isso, é um rapaz. oferecimento... Olha aí, temos o oferecimento do apoio da pizza de Thales. Detalhes. Nossa. A pizza, vou te falar, pra mim, Entendeu? Detalhes. detalhes tão pequenos de nós dois. E vou te falar, Coisas muito grandes. se eu tivesse que eleger o meu top 3 de comes e bebes pra uma noite de jogos, a pizza tava fácil no top 1. Ela Ela não, segundo também. nos top 2 também teria a pizza doce. É isso aí. A da sobremesa. É a pizza doce. E dentre as pizzas, se eu tivesse que eleger uma para poder fazer parte de maneira contumaz na nossa mesa, seria Detalhes. Boa, grande pizza detalhes, sensacional. A gente provou aqui no estúdio, antes de começar a gravação, que você não tem ideia de como isso é bom. Meu Deus do céu, que maravilha. Palavras do próprio Thales, que falou que cada fatia é uma refeição. Pô, é Cara, verdade. a Vou te falar, Borda hein? com cream cheese é brincadeira. Aí você... Brincadeira. E aí... A borda de cream cheese é pra humilhar. E aí eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Vocês estão ali na mesa jogando. Tem uma pizza dessa que é difícil, a gente ficou calado. A gente comeu calado. Perfeito. Como é que faz? Pra jogar, pra comer, vai comendo e vai jogando. Como é que vocês lidam com isso? Posso adicionar essa pergunta? Sim. A comida é antes, durante Sensacional. ou depois? Eu acho que isso faz parte da organização da noite de Perfeito. jogo. Concordo. Eu acho que isso, por exemplo, nos grupos que já tem a sua organização, já tem o seu modus operandi, a galera já sabe o que funciona pro grupo. Eu tô com uma galera lá em casa, jogando, que eu quero mandar um abraço pra eles estiverem assistindo, mas por favor, não levem pro pessoal que eu vou falar. Mas é uma galera mais jovem. É uma galera mais jovem Vão e te eles têm ofender. uma outra pegada de jogo, comida e tudo mais. A gente, como eu falei, está numa outra fase. Então a gente tem essa coisa de antes, depois.
Eles estão comendo e estão jogando, filho. Não é pessoal. Não é pessoal, ninguém fica... Eu não fico mesmo, quando cai coisa suja, eles ficam tudo constrangidos e coisa e tal, eu não chamo atenção de nada. Cara. Não, cara, olha só. Peraí, você tá deixando as pessoas sujarem seus livros de comida? Não, livro Você não, tá fazendo livro nada? jamais. Livro jamais. Pelo amor de Dados, Deus, ninguém pega no dadinho com a mão gordurenta. Tá maluco, Jamais. cara. Mas... Manda embora da casa. se Não, quiser mas isso. caiu na mesa, tá tranquilo. Caiu no chão, tá tranquilo. A gente vai... Isso sabe? acontece. Acontece. É, O que eu desde tô que limpe falando com a é que língua. é uma outra pegada. E eu tenho uma certa dificuldade de tá ali, principalmente quando eu tô na posição de mestre, de tá narrando e tá rolando, passa o refrigerante aí, chama mais um pouquinho pra mim e Te tal. desconcentra. Me desconcentra. Então eu queria saber de vocês, como é que vocês ficam também no board game, no card game e também no RPG? Quando eu tô organizando lá em casa, a gente tem um momento de pausa. Né? Normalmente a comida a gente pede quando inicia a sessão, né? Seja de board game ou de RPG. Beleza. Então o pessoal chega, a gente já decide o que vai comer e pede. Ok. E aí a sessão decorre até a chegada da comida. Boa. Eu gosto muito desse modus operandi. Quando acontece, Então ela é o gongo pra acabar a sessão. ela é o longo para Ah, intervalo. Intervalo. Ela marca o intervalo. intervalo. É igual, no futebol, ela Bem é durante. o intervalo do primeiro pro segundo tempo. Isso aí. Ela é o apito do juiz. Perfeito. O toque da campainha da pizzaria É o apito do Aí juiz. rola aquela resenhazinha e tal. Aí eu, Sim. eu acho. Oi, aquela cena. Mas aí eu acho que é um tema para um outro podcast. Fiquem ligados aqui com a gente no Aventurando sempre, pra gente tratar sobre feedback. Porque eu acho que já é um pecado você perguntar feedback da sessão nesse intervalo. Não, nesse momento não. Não, É outra coisa. não Não, é. não. Não, tá O mestre- Esse momento é da alimentação. Deixa os jogadores até comentário o que vão fazer, como é que foi, mas o mestre não vem com essa tão gostando que tudo vai... Não, isso é alimentação. Isso estraga Isso é qualquer... fim da sessão. Esse é fim da sessão. Então assim, pizzazinha rolando, refrizinho rolando intervalo, então a gente falou até agora. Querer, frequência, local, comida, mais o que precisa pra gente ter uma boa noite de jogatina. Então, seguindo nessa sequência, e aí eu acho que ela é em paralelo com tudo, e a gente falou até um pouco, é a questão da definição de que jogo você vai fazer. É fixo, não é fixo, vai migrar, ou vai ser sempre a mesma campanha de RPG, porque assim, a gente tem falado de plano A, plano B, plano C, eu acho que pro jogo você também tem que ter isso combinado com a galera. No nosso grupo de terça-feira, por exemplo, a gente sabe que a prioridade é RPG. Perfeito. E aí, na prioridade do RPG, tem sempre uma pessoa que está conduzindo uma campanha, ou que seja uma one-shot no momento, que ela já falou antes, mas a gente tem plano B, porque se o dia chegou na semana, no dia anterior, a pessoa que ia mestrar falou que não tem como mestrar, a gente não cancela a noite de jogo. A gente parte pro plano B. Nosso plano B é um board game, e se o board game não der certo, nosso plano C é um commanderzinho. Exato. Exatamente. Então, assim, você também conhecer qual é o tipo de jogo que a galera gosta e tá apto a querer jogar também. Também tem isso. Eu acho que o mais importante é você conhecer a galera que está jogando para poder optar em qual jogo você vai colocar na mesa. Eu sou o tipo de cara que jogo de tudo, mas não mestro de tudo. Perfeito. Eu sou o cara que eu tenho uma Mas certa você dificuldade tem a pra sua mestrar preferência. certo tipo de jogo. Tem minha preferência. Eu claramente tenho minha preferência. O Ramon é estrategista, E a minha- é bonequeiro, é aquele Eu cara... falo pra todo mundo. É. Fantasia medieval é a minha parada. Se eu for pra escolher a temática, eu sempre vou escolher essa. Mas, se o jogo do grupo todo quiser jogar um outro, eu vou jogar. Eu vou jogar com a mesma felicidade? Não. Mas eu tenho que pensar no grupo. Aí nessa hora é um grupo, não é individual. eu te conheço. Eu jogo Milton. Pensar na Eu jogo Milton. Milton. Jogou com uma Milton. vontade, uma empolgação, nossa Milton. de Não, dizer- mas jogou. Mas jogou, A mas escala jogou. de motivação. Fantasia medieval, Mutant, Hunter. Vamos fazer ficha de Hunter? Vamos. Vamos fazer ficha Nem de Hunter. saiu. Nem Enquanto a saiu. gente Nem saiu, tá esse nem analisando, saiu. saiu. Esse nem Mas saiu. olha só que interessante. Eu descobri há pouco tempo que eu... É tristemente, porque eu curto pra caramba fantasia medieval. Mas eu descobri que eu não sou um bom mestre de fantasia medieval. Nossa, cara. Sobre cara. Eu acho... Assim, Assim, divã outro dia. melhor, né? Mas esse é um papo um outro tema. É. Mas fantasia medieval é um negócio que eu acredito que tem gente na nossa mesa que mestra melhor fantasia medieval do que eu.
Então, mas isso é uma parada que eu acho que entra na organização da noite de Eu sou o jogo. cara da fantasia urbana. Concordo? Então, porque Concordo. você saber, dentro do teu grupo de jogo, Autoconhecimento. Autoconhecimento e Quem- conhecimento do grupo. quem é melhor para cada tipo de cenário, de jogo, de proposta, isso faz parte de você organizar a tua noite para você saber quem é o melhor recurso para cada coisa. Exato. Eu acho que isso faz muita diferença. Transportando isso até para os jogos de tabuleiro e jogos de carta, é importante você saber não só o pessoal, mas qual a vibe que está acontecendo naquele momento para você poder oferecer se o jogo vai ser competitivo, se ele vai ser cooperativo, Total. se vai ser um party game, um jogo de estratégia. Então depende da quantidade de pessoas que você tem e qual é a vibe do pessoal ali naquele momento. Com relação a board game, o Ramon já é mais eclético. É porque eu não conheço tanto. Eu sou da galera que jogou. Mas eu já vi você os jogando jogos de de muita tabuleiro. coisa. Já vi Não, você jogando muita coisa exatamente. diferente. Mas você é experiente em jogo de tabuleiro, você nunca jogou... Jogo da vida? Joguei Jogo da muito. Pô, Banco que é imobiliário? isso? Pula pirata? Tá maluco. pirata, cara. Campeão de pula pirata, rapaz. Mas deixa Pula eu destilar, macaco? deixa eu destilar meu preconceito aqui. Vamos falar de board game. Eu já vi o Ramon jogando Five Tribes, foi a última coisa que eles jogaram. Ele é um jogo ali intermediário entre o jogador... Eu amo Five Tribes, fiquei surpreso de saber que é o teu... É o meu top 1. É o Top meu 1. top 1. Eu acho que pra dizer que top 1 é muito forte. Mas ele é um jogo que eu acho que tá entre meu top 5 ali, eu acho que tá. Repito, meu jogo favorito é o Five Tribes. Five Tribes, ele tem aquela mecânica da mancala, eu acho aquilo ali fantástico, que é você ir deixando ali, dropando ali as tuas pecinhas, aí onde você parou, você pega aquelas outras peças e vai ativar algumas habilidades. Eu acho isso fantástico. Pra mim virou mancada, porque eu acho que os bonecos vão tropeçando e caindo umzinho. Pô, mas muito bom. Aí você jogou uma coisa mais pare, que é quase infantil, que foi a primeira vez que eu vi você jogando board game, que foi o King of Talk. Pô, King of Talk é muito bom, cara. Pensa que aquilo, na verdade, é uma lotada. Cada um desce num ponto. É verdade. É toda verdade. mancala, ela é lotada. É uma lotada aquilo ali. Nossa, Agora aqui é eu- o meu ponto. Vou descer. Agora, quero ver você jogando um Era Mística, Terra Terra Mística, jogando Um banquete ao Odin, que é o outro jogo. Mas é o que? Esse aqui a gente tem de horas. Esse aquele ali que é um monte de recursos. É aquele que é estratégia jogo- de distância. É o jogo que é feito pra ser feio. Você pode fazer um boneco Não, pode. não, esse não, esse não, É aquele que fala, não, vamos fazer Não cubinho fala. de madeira. Porque pra ser euro, tem que ser cubinho de madeira. Não pode ser boneco, não pode ser casinha, não pode ser naviozinho. Terra Mística Cubinho entra de nisso. O madeira. euro, ele tem que ter esses elementos mais abstratos, Tem mesmo que ser sendo feio. temático? Senão ele vira Ameritrash. Abrindo um parênteses aqui. Cara, rapidinho. não. Tem nada a ver isso, né? Eu acho que isso é um outro momento também. pra Outro gente assunto, poder guarda esse discutir. tema. Tá. Guarda esse tema. Eu Mas tenho que ser respondendo- feio. Vamos fazer um episódio desse Não daí. necessariamente. Aí, né? Ele precisa se Ó. preocupar mais com a mecânica. Não, é sério, isso é um Eu- não, excelente eu- tema. eu vou anotar. Trash versus euro. Não, esse é muito. Esse já fizeram muito. O tema. Já tá anotado o tema aí, ó. Você que tá ouvindo, anota o tema. Eurogame precisa ser feio? E o convidado, Fabrício Aftermath, você tá intimado a vir aqui pra falar com a Porque gente. ele é feio. Não foi por causa disso. Não é isso, não é Eu isso. gosto de você. Quem tá falando é o Marcos. Se Fabricião, você pegar ele lá fora, fica tranquilo. É contigo. Mas Mas voltando na pauta do organizar a noite de jogo, eu acho que pra gente fechar a organização da noite de jogo, até aí a gente, cara, fez uma noite de jogo bacana. Sim. Todo mundo quis jogar, todo mundo viu o dia que aquele grupo podia, já fecharam quais lugar. seriam o lugar, Depois do lugar, os comes e bebes, comes e bebes. comes e ó. bebe, e no no jogo. Detalhe. na entrada Fazer junto com o detalhe. jogo, né? A gente Sim. fechou o comes e bebe junto com o jogo. Sim. E aí, você teve uma noite maneiríssima, pô, a galera curtiu e tal e tal. Agora, pra mim, organizar uma noite de jogo, ela precisa terminar com a marcação do próximo. Com Isso certeza. é fundamental. Com certeza. Ninguém vai embora antes. E aí, quando é o próximo? Né? É. E tanto, ó, diquinha pra mestre, falando de RPG. No jogo, deixar aquele gancho bonito pra galera ter a vontade de continuar. Não é só terminar porque terminar numa baixa. Não, termina na alta, sentiu que aquele momento bom pra dar um cliffhanger, termina na alta, terminou, pega o feedback da galera, e aí, o próximo? Quando vai ser? E aí a galera já puxa, já agenda ali, já Você marca. pode fazer o seguinte: você termina na alta, fala fim de crônica e fala, ó, na semana que vem a gente continua. Show. Porque qual que é a parada? A gente falou. Aí se- você já agenda. Então, porque se você falar, não, o dia é semanal e todo mundo sabe que é semanal, mas se você já deixar fechados o quórum mínimo, você já souber É que isso. vai ter um quórum mínimo pro importante. próximo, você vai conseguindo manter esse grupo jogando e aí acho que a gente fecha perfeitamente a organização da mesa de jogo. Eu acho que é isso.
tem alguns elementos, algumas peculiaridades, acho que adicionais. Eu quero convidar você que está assistindo a gente. Se a gente esqueceu alguma coisa, ou algum detalhe que você tenha dúvida, você coloca aqui nos comentários aqui embaixo, que a gente vai ter o prazer de responder a teu comentário, para dizer que talvez a gente não saiba, mas com certeza a gente já tem um certo lastro. Muita coisa já aconteceu nas nossas mesas para a gente poder aplicar, e isso me lembra um quadro do nosso programa, que é E Hoje Tá Contigo, meu filho. Olha, E Hoje Tá Contigo. O Rolou na Minha Mesa com Igor Cruz, do Penha Poeira e Poções. Conte um caos. Cara, vou contar um caso, na verdade. A gente retornou, minha esposa sempre quis jogar RPG, né? Beijo, Ana Laura. Mentirana, não jogava RPG? Não jogava RPG. Mentira, eu jamais ia acreditar. Ah, cara, pra quem não conhece a Ana, e a gente jogou com a Ana é uma das melhores jogadoras de RPG. Jogadora fanfiqueira. A gente Perfeito. quis trazer a Ana pra ser membro oficial do grupo do RPG. Ela falou, não, meu passe tá muito caro, eu tenho pilates nesse horário, não dá pra jogar com vocês. Então ela queria conhecer, né? Então, há 3 anos, quando a gente retornou numa mesa de Pathfinder. E tínhamos um grupo de amigos fechados para poder jogar, né? E um desses amigos jogou um Goblin, né? E a cena essencial para mim foi quando a gente adentrou no recinto. Eita, nós. Isso aí. E o Goblin... Do RPG. E o Goblin não. O Goblin estava lá fora, né? E aí a cena continuou, decorreu. E cadê o Crir? Crir era o Goblin, né? Acho que vocês conhecem uma pessoa chamada Bruno Cerne. Grande Brunocinho tatuador. Tatuador, né? E eis que procura-se o Goblin. Não sabemos onde o Goblin tá. Vamos lá fora ver. Quando a gente sai, o Goblin está se banhando no chafariz da Praça Central, né? Então daí foi a primeira sessão que mostrou, e daí em diante ele só fez besteiras, né? E foi maravilhoso. Foi uma das melhores interpretações de Goblin que eu já vi na minha vida. Mas aí isso é uma pergunta fundamental, Diga. tá? Não é só a pessoa contar o que rolou na mesa, mas a gente precisa também se aprofundar na mesa para entender até o contexto e achar graça junto com a pessoa. Diga. Ele estava interpretando um personagem merdeiro, Sim. ou ele é um jogador merdeiro? Ele costuma fazer personagens assim, e você sabe que isso existe. Tem gente Eu tô que... tem um cara que cria Vamos lá. personagem pro caos. Concordo. Ele estava interpretando um personagem merdeiro. Ele gosta de um personagem merdeiro, mas ele não é um jogador merdeiro. Ele sabe jogar de outro jeito. Sim, bom saber que eu vou mestrar pra essa galera em breve, então já tem que ficar ligado. Mas ele curte. Ele curte curte. a baguncinha. Ele curte. Estarei preparado. Não sou esse tipo de mestre. Eu defendo o combeiro, defendo advogado de regra, defendo o merdeiro. Fica tranquilo. Merdeiro é o cara... Defendo. Eu defendo jogar. Porque o jogador assim, o personagem assim, né? O jogador não. Né? O personagem assim, ele dá um... Ele evolui, ele trava a história. Mas isso é um assunto para um outro episódio. A gente vai falar sobre esse tipo de mesmo, coisa. Hoje teve um monte de ideia durante o... Foi bom, vamos ter Bom, mais para os próximos episódios. Então é isso. Valeu, Márcio, valeu, Igor, valeu você que está assistindo a gente. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado por assistir. Tamo muito junto, até o próximo Aventurando. Comenta aí o que acontece na organização da noite de jogo. Diz pra gente. Fala aí. Tamo junto. Valeu, até a próxima.